Dia, pode sentar. Bom, eu me chamo Luiz Otávio, tem gente aqui que já me conhece, já há 20 anos, né? Minha avó e meu irmão. Mas o objetivo aqui é a gente fazer uma catequese de crisma para jovens e adultos, né? Mas quem não é batizado, quem não tem primeira comunhão, também se preparar para receber esses dois sacramentos. Depois a gente vai ver como é que é a situação de cada um. Bom dia, tudo bem? Tem. Na próxima aula eu entrego a ficha, aí leva para casa e traz. Show? Tá ótimo? Obrigado. Obrigado. Então o objetivo aqui é a gente fazer essa aula de catequese, de crisma, jovens e adultos. E quando a gente é criança, e eu também passei por isso, há pouco tempo atrás eu era criança. E eu também fiz catequese. E eu percebi que a catequese da minha infância era uma catequese fraca. A gente tem uma crise na educação, principalmente na escola, né? Hoje a gente não tem um ensino de qualidade, as crianças saem sem aprender os melhores valores de lá, e parece que isso também pegou um pouco na igreja, na catequese. Então o objetivo aqui é mostrar para vocês que a Igreja Católica ela é muito mais do que a gente vê no nosso dia a dia. Então, a igreja ela é baseada em três posições, né? Tem três corpos de autoridade da igreja, que é a sagrada tradição, ou seja, aquilo que vai passando com o tempo, com os anos, né? Desde Jesus até hoje, a igreja ela vive uma sagrada tradição. Você pode, por exemplo, os padres, eles são ordenados por tradição. Um bispo vai lá e dá o poder para eles. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Voltei. Estamos aqui. Deixa eu entender, não, né? Não, pode sentar, à vontade. Então, essa sagrada tradição, aí nós temos as Sagradas Escrituras e o Sagrado Magistério. Ou seja, é a união dos bispos com o Papa. E isso forma uma igreja. E a união dessas três coisas formou esse livro aqui. O Catecismo da Igreja Católica. Que é a base da nossa catequese. Esse livro aqui, igual a Bíblia, todo mundo que é católico deveria ter em casa. Porque aqui tudo que você quiser saber sobre a igreja, você vai ter aqui. Quando a gente vai procurar alguma coisa sobre a igreja, a nossa fonte, lógico, também pode ser o Google, né? Mas a principal fonte é isso aqui. Aqui que está onde a igreja escreveu, onde a igreja diz o que ela acredita, né? Então, é o Catecismo da Igreja Católica. Não é um livro caro, tá? Eu sei que tem situações em que a gente não consegue comprar, mas para situações que a gente não consegue comprar, o site do Vaticano tem isso aqui inteirinho pra gente. É só você entrar e você consegue ler qualquer parte do catecismo no site do Vaticano de graça, em todas as línguas do mundo, inclusive em latim, se você quiser. Mas como que funciona a nossa catequese? Geralmente ela tem a duração de um ano, né? Então a gente está aqui em março, não é nem um ano, dá por volta dos 10 meses. Em dezembro, junto com as férias escolares, assim, a gente também já está terminando, né? A Maria Aparecida e a Larissa, que fizeram ano passado, viram que foi assim. Então, nesses 10 meses, o objetivo aqui é traçar com vocês tudo sobre a Igreja Católica. Tudo não dá, mas, tipo assim, o principal, o que a gente precisa realmente aprender. Então, como é que funciona a nossa catequese? A gente vai pegar as 4 partes desse catecismo, que ele fala sobre a profissão de fé. A profissão de fé é a oração do credo, né? Que a gente reza na missa. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. E ele é composto de 12 partes, igual são os 12 apóstolos. E a gente vai pegar parte por parte e vai entender o que aquilo significa. Então, a gente vai aprender sobre como a gente pode saber que Deus existe pela nossa própria inteligência, não pela nossa fé, né? Porque tem gente que fala, Deus existe, mas
As pessoas dizem que a gente não consegue provar que Deus existe, mas a gente consegue provar que Deus existe. Sem usar nem religião para isso. A gente vai aprender depois sobre os mandamentos. Então nós temos os 10 mandamentos. Depois nós vamos aprender sobre os 7 sacramentos. E depois nós vamos aprender sobre a oração. Que são as 4 partes desse catecismo aqui. Se você olhar, fala sobre o credo, fala sobre os 10 mandamentos, sobre os sacramentos e sobre a oração. Então a gente vai pegar esse livro aqui e vai levar de cima e embaixo. E um livro mais simples sobre o catecismo é esse aqui, ó. Compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E por que ele é bom? Porque ele é em formato de pergunta e resposta. Então se você olha aqui, qualquer coisa, tem uma... sei lá, aqui no ponto 89. Como a Igreja exprime o mistério da encarnação? E aqui tem a explicação como se fosse uma resposta, né? Então, às vezes, se você tem uma pergunta, pode ser que a pergunta já esteja até aqui com a resposta pronta para você. Esse aqui eu não acho tão obrigatório a pessoa ter, mas esse aqui a pessoa tem que ter, tem que buscar ter, né? Se não conseguir ter agora, tem em algum momento da vida. Então é isso. A catequese, se alguém quiser trazer alguma coisa para anotar, pode trazer. Se quiser anotar no celular, pode trazer. Do jeito que vocês preferirem, não tem preferência para isso. Vocês estão vendo que eu estou com um microfone aqui na camisa? Porque eu estou gravando o áudio dessa aula e depois a gente vai criar um grupo no WhatsApp que eu vou mandar para vocês. Aí vocês podem ouvir durante a semana, no momento que vocês quiserem. Um grande objetivo meu é conseguir fazer com que isso seja gravado, né? A gente ter uma sala com um quadro e eu conseguir gravar tipo, a imagem mesmo para poder ficar uma coisa bem interessante para vocês. Mas pelo menos agora na quaresma acho que isso não vai ser possível, porque a igreja vai estar ocupada pela catequese das crianças. Bom, acho que é isso. Então vamos começar a entrar no que eu queria falar hoje, que é sobre a nossa grande vocação. Vocação, para quem não sabe, em latim a palavra vocare significa chamar. Ou seja, quando eu estou vocacionando uma pessoa, estou chamando ela. E tem vários tipos de vocação. A gente tem a nossa vocação específica, né? Então, por exemplo, se você trabalha com alguma coisa, provavelmente aquilo ali é a sua vocação. Se você é bom em alguma coisa, aquilo ali é a sua vocação. Eu sou estudante de direito. Provavelmente na minha vida eu tenho alguma vocação relacionada ao direito. Advogado, juiz, promotor, procurador. Ou às vezes nem é isso, às vezes eu estou fazendo direito, mas em algum momento da minha vida eu vou virar para o outro lado. Não sei. Mas nós temos uma vocação, e essa vocação é profissional. E é uma coisa digna, né? Todo mundo trabalha. As pessoas falam, mas a mulher que é dona de casa não trabalha. Muitas vezes trabalha dobrado do que uma pessoa que trabalha fora. Então aquela ali é a grande vocação dela. Assim como tem a vocação para ser pai, a vocação para ser mãe, a vocação para ser catequista, por exemplo, né? Eu acho que o que eu faço aqui é uma coisa que complementa para a minha salvação em algum momento, né? No dia que eu morrer, eu vou chegar diante de Jesus e Jesus vai perguntar se eu fiz bem o meu trabalho de catequista, né? Assim como ele vai perguntar para a gente se a gente fez bem todos os nossos trabalhos, né? Então, continuando, para nós que somos católicos, a gente acredita que a vocação tem uma primeira, e essa vocação é a vida. Ou seja, a partir do momento em que existe a possibilidade da gente nascer, da gente viver, a nossa vocação é viver, é a nossa vida. Por que a igreja, por exemplo, é tão firme contra a realidade do aborto, por exemplo? Porque ela acredita que, por pior que sejam as condições que uma pessoa vai nascer, ela tem o direito e o chamado e a necessidade de viver para ser salva. Então a pessoa ela pode viver a pior vida possível aqui, mas se ela for fiel a Deus, ela vai ter uma felicidade eterna. E a gente tirar essa possibilidade de uma pessoa viver a felicidade eterna é um pecado grave. Porque a vida para mim, eu quero ter a possibilidade de me salvar. Você não. Ou seja, está cortando a possibilidade de uma pessoa conhecer a Deus.
Isso é um pecado gravíssimo, né? Porque para nós conhecermos a Deus, a gente precisa viver. E se nós estamos vivendo, nós necessariamente buscamos a Deus. Depois disso, nós temos a vocação, quando a gente é batizado, nós temos uma vocação, que é a vocação universal de todas as pessoas, que é a vocação à santidade. Ou seja, todos nós, todo mundo que é batizado é chamado a ser santo. Eu não estou dizendo que é para a gente ser santo e ficar com a imagem na capela igual o São Judas e a Imaculada Conceição ali, não. Apesar de que se alguém aqui for, graças a Deus, né? Mas é ser santo. O Papa Bento XVI falou uma vez que existem santos que só Deus sabe o nome. Ou seja, talvez aquela senhorinha que mora no interior da Bahia e às vezes não sabe nem ler, mas ela vai à missa todo dia, ela não reza o terço, ela reza o rosário completo todo dia. Ela doa o pouco dinheiro que ela tem para os pobres. Ela vive uma vida realmente de entrega. Muito provavelmente aquela mulher vai ser santa. Só que ninguém nunca vai saber o nome dela. Ela não vai estar nos grandes holofotes. Não vai ter um estandarte na janela do Vaticano com a foto dela. Mas vai ter lá no céu a imagem dela, junto de Deus. E esse é o nosso grande objetivo. E aliás, só entra no céu quem é santo. Não entra no céu quem tem algum resquício de pecado. Aqueles que têm algum resquíciozinho da consequência do pecado vão para um lugar que a gente chama de purgatório, até que ele se purifique e vá para o céu, como santo. Mas o objetivo aqui não é 100% falar sobre essas vocações específicas aqui agora, mas só para mostrar para vocês que todos nós somos passíveis de chegar à santidade, né? Então, o homem, vamos pensar aqui. O homem, ele tem uma necessidade de sempre mais. Vamos imaginar aqui. Toda pessoa, sei lá, a pessoa ganha um salário mínimo. Você vai chegar para qualquer pessoa nesse mundo e vai perguntar: você está satisfeita com ganhar um salário mínimo? Ninguém vai dizer que ela está satisfeita. Ninguém diz que é satisfeito ganhando um salário mínimo. Ela vai querer mais. Então, se você der para aquela pessoa 2 salários mínimos, aí você vai perguntar: você está satisfeito? Ela não está satisfeita ainda. Se a gente der 4 salários mínimos, ainda não vai ser o suficiente. Ou seja, todas as pessoas, elas buscam sempre algo mais na vida, né? Nunca está satisfeito 100% com as coisas que tem. Isso é verdade, todos nós temos isso. Se a gente fizer um exame de consciência e pensar na nossa vida, a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais, 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 mais. Porque, e isso é uma coisa boa, por quê? Em parte é uma coisa boa. Porque é uma busca de um bem infinito. Ter dinheiro é um bem? É um bem. Eu acredito que na minha vida, quanto mais dinheiro eu tiver, é melhor para mim, né? E, inclusive melhor para as outras pessoas, porque se eu sou uma pessoa católica, caridosa, boa parte desse dinheiro também vai influenciar na vida de outras pessoas. Então, o homem ele tem esse ímpeto de querer, 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 querer. E nesse sentido, essa busca que a gente tem incessante pelas coisas, a gente nunca está satisfeito só com uma coisa. A gente pode pensar, por exemplo, no bis, né? Imagina, se você tem uma caixa de bis na sua frente e você tem controle suficiente para comer um bis só, muito difícil, né? Por quê? O ser humano ele não está acostumado, ou melhor, ele sempre quer algo mais. E, no fim das contas, isso é a busca de alguma coisa. Mas isso tem uma explicação. E a gente pode pegar essas explicações comparando o homem ao animal. Vamos pensar aqui. O cachorro. Você deve estar se perguntando, pô, o que isso tem a ver com a Igreja Católica, né?
Eu tô falando de um cachorro e de pessoas, e a pessoa tá comendo bis, não sei o quê. Mas vocês já vão entender. O cachorro, ele sempre vai estar satisfeito com aquilo que ele tem. Se eu chegar pro cachorro e colocar um pote de ração para ele, e se ele se saciar, ele vai parar de comer. Ele vai parar de comer. Ou sei lá, uma... Vamos pensar, por exemplo, na realidade da reprodução. Um cachorro, quando ele vê uma cadela no cio, ele vai lá, faz o que ele tem que fazer e acabou. Ele não fica vidrado naquilo. Mas o homem, o ser homem, se você der comida que satisfaça ele, ele não vai parar no primeiro prato. Ele vai comer até passar mal. Se ele não tem a noção. Lógico, né? A gente consegue dominar os nossos sentidos. Ou, por exemplo, se a gente for pensar nas realidades sexuais, hoje o homem não vive uma vida sexual para poder gerar filhos para o mundo. Ele vive uma vida sexual para poder se satisfazer e se depender dele, ele fica naquilo até o momento que o corpo dele entra em colapso. E é muito simples, é só a gente olhar a realidade à nossa volta. Principalmente quem é mais novo. A gente, né, que tem aí de 15 para cima, é só a gente olhar o ambiente de colégio, é só a gente olhar o ambiente de trabalho. São pessoas que, se elas pudessem, elas viveriam buscando os prazeres dessa vida 24 horas por dia, até morrer. Por quê? Porque o homem ele tem uma sede de algo infinito. Então, a vaca, se ela tem que beber água, ou seja, é um prazer para ela beber água, é um tipo de prazer, no momento em que ela se saciar de água, ela para. O homem, se colocar uma garrafa de refrigerante na frente dele, ele não para até o momento em que ele vai passar mal. Mas por que tem isso? Porque o homem, ele nasceu com uma alma. Cachorro não tem alma. Vaca não tem alma. Gato não tem alma. Quem tem alma é o homem. E sabe o que essa alma faz? Faz a gente buscar a Deus. Só que o problema é que a gente busca a Deus no lugar errado. Então Deus é bom. E Deus criou as coisas boas. Ou seja, eu me alimentar de alguma coisa boa é bom. Só que eu quero um bem infinito. Ou seja, eu tento ficar fazendo com que aquela comida esteja presente na minha vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ou pensando nas realidades sexuais, né? Eu quero saciar o meu ímpeto sexual o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E desse jeito a gente chega num homem que fica embotado, né? Um homem que não tem força para nada. Ou seja, e ali a gente está buscando esse bem. E esse bem só pode ser Deus. Esse bem, essa bondade. Bom dia. Então, esse bem, essa bondade, a gente só pode encontrar em Deus. E existe um escritor russo, isso aí vocês não têm obrigação de saber, que o nome dele é Dostoiévski. E ele escreveu num livro dele uma frase que fala: existe um vazio no homem do tamanho de Deus. Existe alguma coisa maior do que Deus? Não. E se essa coisa que é maior do que Deus, que é do tamanho de Deus, nada pode suprir, né? Quando eu estou tentando colocar as coisas no lugar de Deus, eu estou tentando tampar uma manilha com uma garrafinha de garrafa PET. Ou seja, eu estou tentando tapar o espaço de Deus na minha vida com uma tampinha. Não tem como, né? Se eu pegar uma manilha e botar uma tampinha de refrigerante, ela vai cair. Porque não tem como. Então, essa é a nossa grande vocação. Só que o homem, quando ele conhece a Deus, ele
retornando, né? Santo Agostinho diz que só se ama aquilo que se conhece. Por exemplo, sei lá, eu tenho uma namorada e eu, no primeiro dia que vi minha namorada, eu podia falar que amava ela? É lógico que não, porque eu não conhecia ela. Então, eu consigo dizer que a amo a partir do momento que eu a conheço. Sei lá, minha mãe me ama. Mas por quê? Ela me levou durante 9 meses na barriga, ela me conhece. E convive comigo há 20 anos, ela me conhece, ela sabe quem eu sou. Então, numa sociedade em que a gente vive de relações, por exemplo, descartáveis, né? Que você conhece num dia, aquela pessoa serviu para o que quer que seja para você, daqui a pouco você manda ela embora. E você vive nesse ciclo eterno. Você não consegue amar ninguém, você é incapaz de amar. E a mesma coisa com Deus, eu só consigo amar a Deus se eu conhecer. Então, se eu só consigo amar a igreja se eu a conhecer. E esse é o grande papel nosso aqui. Muita gente vai à igreja, mas não conhece a igreja. Por exemplo, uma pessoa que vai à missa e assiste a missa a vida inteira, mas não sabe o que significa cada parte da missa, ela está vivendo uma vida que ela... Ou seja, foi uma vida de fé católica que deu pouco fruto para ela, né? Porque ela não conhece o que está acontecendo ali. E esse é um grande problema das pessoas. No trabalho, às vezes, esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele já foi católico, o pai dele é ministro da Eucaristia e tal. Ele falou assim: eu não gosto de missa, não. Eu não vou à missa porque eu acho a missa muito parada, não tem nada. Ou seja, ele nunca aprendeu o que é a missa de verdade, né? Porque a igreja, a missa, ela tem que ter esse movimento mais parado, mais devagar, para a gente poder se conectar com Deus. Você acha que Deus se encontra no barulho? O Cardeal Sara, ele tem um livro que se chama O Poder do... Como é que é? Eu acho que é O Poder do Silêncio. Ele fala, Deus, a gente só encontra Deus no silêncio. Não tem como a gente encontrar Deus no barulho. E tem uma outra frase que diz, o bem não faz barulho e o barulho não faz bem. Então, com que ideia eu tiro para vocês? Ou seja, as pessoas que fazem o bem, elas fazem muito pouco barulho no mundo, né? Se você for olhar as pessoas que fazem mal, olha só as guerras como que repercutem, né? Se você olhar, a guerra na Ucrânia, a guerra de Israel, que teve um cessar-fogo agora, tá toda hora no jornal. A guerra na Ucrânia, Rússia, Ucrânia, Rússia, Ucrânia. É um mal, a guerra é um mal. Agora o bem. Frei Gilson acordando às 4 da manhã todos os dias na quaresma para rezar o rosário junto com 1 milhão de pessoas. Isso aparece no jornal? Não aparece. Porque o bem não faz barulho. E o barulho não faz bem. Ou seja, se eu estou num lugar onde é barulhento, onde eu não consigo me concentrar, eu não consigo encontrar Deus ali. E a gente vive num mundo hoje, inclusive... Hoje eu estou falando de uma maneira mais geral, né? Depois a gente vai começar com os temas certinhos, né? Próxima aula a gente vai começar com o primeiro artigo do Credo. E hoje a gente vive num mundo de muito estímulo, né? TikTok, Reels, Instagram, que você tem aquela novidade rápida ali para você e que se você não se der conta, daqui a pouco você tá 3 horas rolando para baixo uma tela. Quando você vai ver, sua vida passou. Seus filhos que precisavam de atenção não tiveram atenção. Seus pais que precisavam de atenção não tiveram atenção. Deus que precisava de atenção não teve atenção. Porque você estava preso numa tela, porque ela faz barulho e te mostra uma imagem legal. E isso é totalmente na contramão do que a igreja faz. Vão a uma missa bem celebrada, ou seja, de um padre que vive realmente a sua vocação com serenidade e vê a velocidade com que ele faz as coisas. Preste atenção. Enquanto o padre, sei lá, está recebendo as ofertas na hora do ofertório, você já teria visto uns 30 reels.
Só que você é obrigado a prestar atenção num padre fazendo os movimentos devagar. Porque Deus é sereno, a igreja é serena. Tem que ter serenidade. Agora, num mundo que é completamente maluco, que tudo que você tem que fazer, você tem que estar ouvindo alguma coisa, ou você tem que estar vendo alguma coisa. Por exemplo, entre as crianças, né? Eu, durante muito tempo na minha vida, joguei videogame. Muito, assim. Muito, muito, muito. E quando você para pra pensar algumas coisas, você vê que é tanto estímulo na tua cabeça, e não tô demonizando videogame, eu acho bom, sempre que eu posso eu jogo também. Não tenho problema nenhum jogar, principalmente quem é mais novo. Eu me vi em alguns momentos em que eu, sei lá, tava jogando um jogo de futebol. Eu desligava o som do jogo de futebol para poder botar meu celular passando um vídeo qualquer e eu tá com fone de ouvido, porque eu tinha que ter dois estímulos na minha cabeça. Eu tinha que ter o estímulo do videogame e eu tinha que ter o estímulo do celular fazendo barulho na minha cabeça. Ou seja, a gente está vivendo um mundo maluco, né? Que as pessoas elas não conseguem fazer uma coisa de cada vez. É só reparar. Uma criança que necessariamente ela precisa comer assistindo alguma coisa. Sei lá, a criança vai almoçar. E se ela não tiver um tablet na frente dela, ela não consegue comer. Alguma coisa de muito errado está acontecendo no nosso mundo. Por quê? A alimentação durante milhares e milhares de anos, o foco era a alimentação. Pô, é a hora de almoçar, eu vou almoçar. Só almoçar. E o que tinha em volta? A família em volta. Sentada na mesa, juntos. Para conversar, para falar sobre a vida. E hoje em dia não tem mais isso. É difícil, né? Graças a Deus, eu ainda consigo preservar alguma coisa disso. Principalmente no fim de semana, que tá todo mundo na mesa. E a gente está conversando, falando sobre a vida. Mas tem famílias que isso não acontece mais. Que é você sentar numa mesa e você poder olhar no olho de outra pessoa e conversar. Porque geralmente você está comendo, tem uma pessoa procurando a coisa mais pesada, próxima, para poder servir de apoio para o celular. Para poder comer no mundinho dela. Ou seja, essa quantidade de estímulos que a gente busca é um bem também. Só que a gente está buscando um bem no lugar errado. E esse bem que a gente busca no lugar errado, se a gente buscar no lugar certo, a gente chega em Deus. Então o homem ele precisa disso. Precisa amar a Deus. Então, só se ama aquilo que se conhece. Santo Agostinho fala, né? Eu só posso amar aquilo que eu conheço. Eu só amo a minha namorada porque eu a conheço. Eu só amo a minha mãe porque eu a conheço. O meu pai, meus avós, meu irmão. Eu só os amo porque eu os conheço. Da mesma forma é Deus. Só que para eu conhecer a Deus, nem vocês vão perceber aqui durante o tempo de catequese que vai ter alguns momentos que eu vou perguntar para vocês: entenderam? E eu tenho certeza que vocês não entenderam porque eu também não entendi. Porque existem coisas que a gente não consegue descobrir. Não tem como a gente saber. Como que eu vou explicar para vocês que na missa aquele pedacinho de pão vira Jesus? É impossível. Tanto que depois que acontece aquilo ali, o padre fala, mistério da fé. É mistério. Não existe catequista, não existe padre, não existe bispo, não existe papa no mundo que te explique o mistério da transfiguração. Que te explique aquele pedacinho de pão virar Jesus. Aí entra o quê? A fé. Então, para eu conhecer a Deus, eu preciso da fé. E pasmem, a fé é a primeira parte desse catecismo aqui. Então agora vocês estão entendendo, né? Que eu dei aqui toda essa volta para falar, o homem precisa conhecer a Deus. Deus não é simplesmente... Deus não é uma matemática, 2 mais 2 é 4. E eu consigo entender Deus. Então eu preciso da fé. Então a fé está na primeira parte desse livro aqui. Que a gente vai estudar no credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Tem pessoa que reza isso todo domingo da vida dela e não sabe o que significa a primeira frase. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor. E assim vai. Então a gente chegou na fé. Aí a partir daquele momento eu amo a Deus.
Se vocês voltarem em algum ponto no Evangelho, Jesus vira para alguém, eu não sei se é para algum apóstolo, ele fala: se me amas, segue os meus mandamentos. Então nós temos 10 mandamentos que a gente tem que seguir para amar a Deus. Novidade é a segunda parte desse catecismo aqui. Ou seja, a gente tem a fé, ama a Deus, e para amar a Deus a gente precisa seguir os mandamentos. Só que todo mundo sabe que para seguir os mandamentos não é fácil, pô. Não é uma realidade fácil. Sei lá, vamos pegar um exemplo aqui. O 5º mandamento, que é não matar, as pessoas não sabem, mas entra em algumas questões que não é simplesmente matar o homicídio ou matar uma pessoa. Mas geralmente é eu matar a fama de uma pessoa, matar a bondade de uma pessoa. Em que sentido? A realidade da fofoca, por exemplo, vai contra o 5º mandamento. É fácil não fofocar? Sendo sincero que isso é uma coisa que acontece comigo também. É fácil? Não é. Ou seja, não é fácil seguir os mandamentos. Sei lá. Deixa eu pensar. Guardar domingos e festas. Todo mundo sabe que o domingo é o dia do Senhor. Necessariamente a gente precisa ir à missa. Mas para quem não sabe, a gente vai ver depois que tem alguns dias no ano que a gente tem que ir à missa também durante os dias de semana. Para alguém que trabalha muito, chegar à noite e ir à missa é fácil? Não é fácil, é cansativo. Ou seja, seguir os mandamentos é muito difícil. E para isso a gente precisa da graça. E a graça só pode vir de Deus. Então a gente pede a graça a Deus. Só que Jesus deixou aqui na Terra a distribuidora de todas as graças, que se chama Igreja Católica. Depois a gente vai aprender, quando a gente estudar os sacramentos, que quem administra os sacramentos é a Igreja. E se a gente for parar para pensar, se eu preciso da graça, quem distribui a graça é a Igreja, e ela distribui essa graça através dos sacramentos. Novidade, a terceira parte desse catecismo são os sacramentos. Então, esses 7 sacramentos, né? Batismo, a Eucaristia, a Crisma, a confissão, o matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos, elas são aquilo que geram em nós a graça. Ou seja, uma pessoa quando é batizada, isso eu acredito que vocês não saibam, mas, por exemplo, se uma pessoa viveu uma vida inteira pecando, né? Fez de tudo um pouco na vida, chega no fim da vida, no leito de morte, se chegar um padre e batizar ela, lembrando que o batismo é um só, aquela pessoa automaticamente está no céu. Por quê? Porque o batismo ele apaga tudo. Tudo. A gente é batizado quando criança, então ela apaga o pecado original, né? Apaga a culpa do pecado original, o pecado de Adão e Eva. Mas o batismo ele apaga todas as manchas da pessoa. Todas as manchas. Continuando, sacramentos, né? E quando eu já tenho a fé, já sigo os mandamentos e eu já tenho a vida sacramental, o que me resta agora é a oração. Viver uma vida de oração. Que, mais uma vez, é a 4ª parte do catecismo. Ou seja, tudo que a gente precisa para saber sobre Deus, sobre a Igreja Católica, sobre toda a realidade, está aqui, nesse livro aqui. De cima e embaixo, ele está lá escrito. Todas essas realidades que a gente precisa conhecer. Sobre a fé, os mandamentos, os sacramentos e a oração. E se a gente for ver na minha concepção de catequese, eu coloquei uma última parte para a gente falar, que é sobre a história da igreja. Bom dia, tudo bem? Sobre a história da igreja. Você veio participar da catequese, não? Vamos ficar meia-noite. Beleza. A história da igreja. Por quê? É importante a gente conhecer
o que que aconteceu durante a história, né? Muita gente não sabe, mas a Igreja Católica ela sobreviveu ao Império Romano. Ou seja, o maior modelo de Estado que a gente teve até hoje, a Igreja Católica passou por cima disso. Se a gente for pesquisar lá, que tem o Coliseu em Roma, né, que parece um estádio de futebol, quem era católico era comido por leão ali. Eles jogavam os católicos lá dentro e os leões iam e comiam. A igreja sobreviveu às invasões do Islã. O território de onde é a Espanha hoje, ela ficou num territóriozinho menor do que Friburgo, porque tudo que era Espanha ficou tomado pelos islâmicos. Até que um dia Jesus apareceu para um cara chamado Dom Afonso Henriques, falou que tinha a promessa de que ele venceria aquela batalha e ele reconquistou o território de Portugal e Espanha e a partir dali nasceu o Brasil. Então assim, o Brasil ele tem uma relação direta com uma aparição de Jesus para um rei. E a gente não sabe disso. O brasileiro não sabe disso. Não sabe dessas realidades de que a igreja ela é a grande norteadora do mundo. A Igreja Católica foi quem construiu esse mundo. Tudo que é relacionado à civilização, à ciência, à educação, tudo, foi a Igreja Católica que criou. E hoje a Igreja Católica que é atacada, que é desrespeitada, que os padres são chamados de tudo quanto é nome, que os bispos são xingados, que o Papa é desrespeitado, é mais ou menos um filho que bate na mãe. Ou seja, essa sociedade de hoje, que teve tudo construído pela Igreja Católica, já imaginou aquele pai e aquela mãe que dão tudo para o filho, quando o filho cresce, ele se vira contra os pais? É exatamente isso. A nossa sociedade é uma sociedade mimada que se revoltou contra a sua mãe, que é a igreja. Então, o nosso objetivo aqui é reconstruir a imagem da igreja para vocês. Para quem está no colégio ainda, já deve ter ouvido um monte de idiotice sobre a igreja. Um monte de baboseira. Que o meu objetivo aqui, e o de vocês também, é a gente reconstruir essa ideia de que a Igreja Católica ela não é a grande vilã da história, mas ela é a grande salvadora da história. E dentro disso, esse vai ser mais ou menos o esquema da nossa catequese. Eu peço também que vocês participem, né? Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. Não existe pergunta idiota. Porque existem coisas que é obrigatório vocês saberem e existem coisas que não são. Existem diferentes pessoas aqui. Pessoas que têm mais estudo, mais idade, menos idade. Vão ter coisas que eu vou falar aqui que talvez não seja tão simples de algumas pessoas entender e para outras vai ser mais simples. Só que o obrigatório, o necessário, todo mundo vai entender. Todo mundo vai saber como é que funciona. Às vezes eu vou tentar fazer a catequese o mais simples possível. Mas às vezes eu vou ter que usar algum termo que vai ser difícil de vocês entenderem. Mas pode perguntar, não tem problema. Não existe pergunta boba. Então, essa é a estrutura da nossa catequese. Eu falei que a gente iria, lá no anúncio está até 9h30, mas eu acredito que todas as vezes a gente vai terminar antes de 9h30. Então, assim, 9 e pouquinho, a gente já vai estar encerrando. Eu coloquei 9h30 para, tipo assim, passei um pouquinho de 9 horas, para não gerar também, tipo assim, a pessoa se planejar, né? Às vezes eu coloco 9 horas, mas sei lá, começou 8h10 a aula, eu não consegui falar tudo, aí eu tenho que terminar 9h10, aí a pessoa já está com pressa e tal. Mas geralmente a gente vai sair antes de 9h30. Então, a catequese é um pouco sobre isso, né? Reconstruir a imagem da igreja e fazer com que vocês também possam se preparar. Como eu falei no início, talvez a gente esteja muito acostumado com a catequese da infância, igual eu fui.
que é a catequese que a gente brinca, que a gente às vezes aprende alguma coisa sobre Deus, né, mais ou menos. Mas é aquela catequese que você não tem pouco conteúdo justamente porque você é criança. Mas aqui nós não somos crianças. Todos aqui têm a plena capacidade de entender como que a igreja funciona, o que tem na igreja, como é a igreja. E nessa realidade, a gente poder aprender a desenvolver melhor, né, os temas. Porque a gente, como eu falei para vocês, a gente vive uma crise na educação, e essa crise na educação respingou na igreja e hoje ninguém sabe mais nada. Hoje ninguém sabe, as pessoas. Isso, em parte, é um pouco de culpa dos catequistas? É também. É, em parte, culpa dos padres? Também. Ou seja, a gente tem que reconstruir a ideia de catequese. A catequese, ela é realmente uma aula, você está aqui para aprender, pô. Você está aqui para entender. E isso aqui provavelmente é uma das coisas mais importantes, principalmente dos mais novos. Talvez seja uma das coisas mais importantes. Nós temos a nossa formação profissional. Eu não nego formação profissional. Eu me aprimoro profissionalmente. Eu trabalho. Eu estudo, né? Já estou na metade da faculdade, graças a Deus. Só que a gente não pode negar a nossa formação católica. E se a gente for colocar numa hierarquia das coisas, a nossa fé é a coisa principal. Só que é que a gente dá menos atenção. Então, para quem realmente é católico, acredita que existe uma vida depois dessa, que é uma vida no céu. Então a gente tem que dar prioridade. Pô, aqui, eu acredito, eu vou viver com muita sorte 80, 90 anos. Depois, naturalmente, eu vou morrer, todo mundo morre, né? Outra coisa que o brasileiro tem que se acostumar. Você vai morrer. Uma hora você vai morrer. É normal, acontece. É a nossa. Então, eu daqui estou com 20, daqui uns 60, 70 anos, a minha morte vai vir. E se eu não estiver preparado, vai ser uma coisa ruim para mim. Né? Então eu tenho que me preparar. E eu só me preparo se eu conhecer. Então, essa é a catequese. A catequese está aqui para mostrar para vocês que a Igreja Católica não é chata, que a Igreja Católica não é... Porque às vezes as pessoas têm a ideia do padre velhinho, que geralmente você não entende muito bem o que ele fala, aí você fica com aquela ideia, pô, sei lá, o que eu estou fazendo aqui? Só quero mostrar para vocês que a Igreja Católica tem grandes santos. Grandes santos que nos mostram que é possível ser católicos e ser uma pessoa normal. Não sei se vocês conhecem, mas procurem conhecer, principalmente os mais novos, que um rapaz que vai se tornar santo, que ele morreu com 15 anos, em 2006. Ou seja, eu tinha 2 anos e ele morreu, já estava morrendo. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a morte chega. Para esse menino, chegou com 15 anos. Porque foi o que aconteceu, com 15 anos ele morreu. O nome dele é Carlo Acutis. E se você voltar lá atrás, tem foto dele jogando videogame, tem foto dele fantasiado do Homem-Aranha, tem foto... Tipo, aí eu paro pra pensar, né? De quando eu era criança. Eu também ficava correndo pela casa com a máscara do Homem-Aranha na cara. Ou seja, a santidade, será que é uma coisa tão absurda, tão... Aí eu falo da santidade, as pessoas botam na cabeça aquele santo medieval, né? Aquele santo que levitava, o santo que lógico são importantes para a igreja, né? A igreja não seria a mesma sem Santo Tomás, sem Santa Teresa d'Ávila, sem os grandes santos místicos, né? Mas existem uns santos que são muito humanos, como Carlo Acutis. Ou, por exemplo, o beato, que também vai se tornar santo esse ano, o Pier Giorgio Frassati. Um jovem também italiano, morreu com, sei lá, acho que 24 anos. Era um cara que fazia trilha na montanha, que inclusive já brigou na rua várias
surgiu um movimento chamado fascismo, né? Que é uma coisa que a igreja condena. E ele já saiu na porrada com os caras assim na rua umas 2 ou 3 vezes. Porque eles eram inimigos da igreja. E a igreja diz que se for preciso a gente defender a igreja também nas vias de fato, é necessário. Então era um cara que fazia trilha, que fazia esporte, que tinha amizades, que inclusive, dentro da idade dele, né, que tem gente aqui que é mais nova, dentro da idade dele, bebia socialmente com os amigos, que vivia sua vida normal naquilo que as Sagradas Escrituras diz. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo da minha vida, só que tem coisas que não fazem sentido. Existem certas realidades que o católico não deve fazer, porque não convém para ele. Então, a gente tem que entender também que a santidade é uma coisa humana. Ela é divina, 100% divina, mas ela é feita para os humanos. Deus não precisa ser santo, porque ele é a santidade em si, ele é a santidade. Deus é a santidade, é ele quem faz as pessoas santas. E ele é 100%, ele é divino. Deus Pai é divino, né? Deus Filho é Deus e homem, que a gente vai ver depois. Mas a santidade é uma coisa possível nas pequenas contrariedades do dia a dia. Eu vou dar um exemplo pessoal, não gosto muito de dar exemplo pessoal de mim, mas existe um santo chamado São José Maria Escrivá, que todo dia, no fim do dia, se ele passou por um dia muito fácil na vida dele, ele ia rezar e falava: Deus, o Senhor não me ama mais? Porque, o dia foi tão bom, o dia foi tão tranquilo, o Senhor não me ama mais? Não me deu nenhuma dificuldadezinha? Aí essa semana, pós-carnaval, no trabalho, foi tudo uma beleza. Quarta e quinta. Aí chegou na sexta, ontem, eu rezando, aí eu tava assim na capela do Mercês, do colégio ali. Aí eu tava rezando e falei com Deus, fazendo memória aqui a São José Maria Escrivá, que quando ele tinha dias fáceis, parecia que Deus não o amava mais. Eu falei com Deus, se for da tua vontade, se vier uma dificuldade hoje, para eu poder exercitar minha serenidade, o meu amor, que assim seja. Aí veio. No trabalho teve um problema enorme para resolver. E aí você vai olhando os exemplos, né? Dificuldades diárias, né? Na hora que eu cheguei para pegar um ônibus, o ônibus já estava passando. Aí na hora eu pensei assim, Deus atendeu mesmo, porque eu pedi a dificuldade e ele deu. O ônibus passou direto. Que é uma dificuldade, é uma coisa que deixa a gente com raiva. Não deixa? Para ir para casa, querendo chegar em casa, o ônibus passou direto. Ele parou no sinal, eu consegui ir no sinal, aí eu falei com o motorista não deixou eu entrar. Fez assim, ó, tinha que ser lá, no ponto. Aí eu falei, tá bom. E fui para lá, pro ponto, fiquei esperando. Ou seja, é uma dificuldade que a gente tem que aprender a viver com serenidade. Né? Então, geralmente, pro católico, quando tá muito bom, tem alguma coisa errada. Na nossa vida, quando tudo tá muito bom, tem alguma coisa errada. Sempre tem que ter uma dificuldade, porque... Gente, imagina o sofrimento de uma cruz. Imagina você carregar um peso de uma cruz. Aí você sobe um morro com uma cruz nas costas, tomando chicotada. Chegam lá em cima, eles pregam tuas mãos, eles pregam teus pés, eles furam a tua costela. Foi isso que aconteceu com Jesus. É dificuldade pra caramba, né? Se ele viveu, imagina o Luiz Otávio aqui, que não é nada, né? E a mesma coisa vocês, a vida ela é feita de dificuldade, né? Então a gente tem que aprender isso e essa é a nossa grande vocação. Amar a Deus. O homem, ele nasceu para amar. Todo homem ama. Quando eu digo homem, é homem e mulher, tá? Estou usando homem na palavra geral. Todos os homens e todas as mulheres são chamados a amar. Quando eu nasço, eu sou chamado a amar meus pais. Sou chamado a amar minha família. Quando eu cresço, eu sou chamado
a amar uma pessoa com a qual eu vou me casar, ou se eu sou um homem, né? Ou uma mulher. Porque o homem, no caso do sacramento da ordem, né? Vai ser padre. Ele é convidado a amar a igreja. A esposa do padre é a igreja. Ou uma mulher que quer ser freira, quer se consagrar a Deus, a obrigação dela é amar a igreja. A esposa, o esposo da mulher, nesse caso, é o próprio Deus, é Cristo, né? Então, nessa realidade, a gente é sempre chamado a amar. Só que existe um amor que todos esses outros passam. O amor da minha mãe, do meu pai. Um dia, mais uma vez, né? Natural, normal. Um dia, ou eu vou ou eles vão. E aí eu ainda vou ter amor por eles, mas eles não vão estar mais aqui. Um dia, se eu me casar, a minha esposa, ou ela vai ou eu vou. Acabou. Até que a morte os separe. O único amor que fica é o de Deus. É o único amor. Todo o resto esquece. Apesar de todos os amores nos levarem ao amor de Deus, né? Não estou falando que é pra gente, não vou casar, não vou fazer mais nada da minha vida, vou só amar a Deus. Lógico, se for tua vocação, segue em frente. É a coisa mais bonita do mundo, eu acho, né? Eu acho a pessoa ser padre, a pessoa ser freira, um ato de uma pessoa que vive uma vida heróica, né? Ela abre mão de tudo para viver para Deus. Se for tua vocação, segue em frente. Mas a gente tem que aprender a amar as pessoas e amar nas pessoas Deus. E amar a Deus. Então essa é a nossa grande missão. Agora, para fechar, eu vou falar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo na igreja, que é o momento da quaresma. A quaresma, ela funciona da quarta-feira de cinzas até, se eu não me engano, a quinta-feira santa. Esse é o tempo da quaresma. 40 dias que a igreja nos convida a fazer oração, jejum e esmola. E dentro dessa realidade da quaresma, a gente tem que viver uma vida um pouco mais abdicada dos nossos desejos. Em que sentido? Jesus, antes de ele começar a vida pública dele, todo mundo sabe aqui que ele passou 40 dias no deserto, né? Aí o demônio foi lá, tentou ele. Se você é Deus mesmo, pula daqui e se salva. Se você dobrar o joelho para mim, eu vou te dar todos os impérios do mundo. Como o demônio é burro também, né? Está oferecendo todos os impérios do mundo para Deus que sustenta a existência de tudo, né? E é tentado. E Jesus passa 40 dias... 40 dias sem comer. Né? Lógico que pra gente, 40 dias sem comer, no quinto dia, a gente está morto, né? Mas Jesus passou 40 dias sem comer, o demônio tentou ele mostrando um monte de comida, e Jesus lá se mantendo forte. Então, a gente é convidado a fazer essa mesma coisa, passar 40 dias num deserto, dadas as nossas proporções. É lógico, né? Então, são 40 dias que a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Então, existem as penitências. Então, eu posso fazer penitência daquilo que mais me causa, mais me dá satisfação, né? Se eu gosto muito de comer alguma coisa, eu diminuir aquela coisa, ou cortar durante 40 dias. Se eu faço muito... E pode ser de qualquer coisa, pode ser inclusive, sei lá, de rede social. Eu uso muito Instagram. Ficar sem Instagram durante 40 dias. Ou diminuir o uso do Instagram, botar limite de tempo, né? Todo celular tem limite de tempo. Você bota lá, ó, na hora que bater 30 minutos de Instagram no dia, acabou. A gente faz isso por quê? Porque a gente tem que aprender a controlar os nossos impulsos. E a gente se prepara assim para a Páscoa, né? Páscoa é o momento da festa, que aí as famílias se reúnem, comem, né? Mas nesse tempo é para a gente se preparar pelo jejum, pela oração e pela esmola. Então,
Na quarta-feira de cinzas, a gente faz o jejum. E vou explicar para vocês como que funciona o jejum eclesiástico, que é o jejum mais comum que tem, né? Na quarta-feira de cinzas, para todo mundo que tem entre 18 e 59 anos, ou seja, quem tem mais de 60 e tem menos de 18 não é obrigado a fazer. O jejum eclesiástico, como que funciona? Eu tenho uma refeição completa no dia, sei lá, o almoço é o almoço normal. E as outras duas refeições do dia, eu vou fazer duas refeições tão pequenas que se eu juntar as duas não dá uma refeição completa, né? Comer pouquinho ali, um pouquinho só. Que isso aí é o jejum eclesiástico, né? Que a gente passa por um desconforto, mas ninguém morre por causa disso, né? Então, esse jejum a gente faz na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E a abstinência de carne, que pela lei da igreja, pouca gente sabe, é toda sexta-feira do ano. Só que no Brasil a gente pode trocar. A gente pode. Ah, sexta-feira eu tenho um churrasco para ir. Só que sexta-feira eu sou católico, eu não vou porque não pode comer carne. Calma, que a igreja permite que a gente troque, né? Se eu gosto de alguma outra coisa, eu corto aquela coisa e como a carne. Todas as sextas-feiras do ano. É isso que a gente tem que fazer. Enfim, então na quarta-feira de cinzas é jejum e abstinência de carne, e na sexta-feira santa é a mesma coisa, jejum e abstinência de carne. Todas as sextas-feiras do ano, abstinência de carne. Porém, a CNBB permite que eu troque por alguma coisa, inclusive por algum ato, né? Por uma obra de misericórdia. Se na sexta-feira eu vou comer carne, mas eu quero, por exemplo, dar esmola para alguém, passar na rua, ver um mendigo lá, dou 10 reais para o mendigo, menos até, faz uma doação. Pronto, você cumpriu o que você deveria fazer naquela sexta-feira. Todas as sextas-feiras do ano. Tem isso. E a quaresma é um tempo disso, né? Da gente fazer penitência, da gente fazer jejum. Porque assim a gente se encontra mais com Deus. Jesus passou 40 dias no deserto de penitência e eu não vou fazer. E com isso a gente aprende a se domar. Nós não somos escravos do nosso corpo. Quem tem que obedecer é o nosso corpo a nós mesmos. Em que sentido? Eu aprendi a ter o autocontrole de se eu tenho um doce na minha frente e eu estou fazendo penitência de doce, eu não vou comer. Porque quem manda sou eu, não é o meu corpo. O meu corpo está pedindo doce. Isso serve para tudo. Isso serve inclusive para o pecado. Se você está lá no seu trabalho e tem o pessoal lá fofocando e você está doido para entrar no fofoca, porque isso é natural. Falar, não, quem manda em mim sou eu. E eu vou abrir mão de entrar no fofoca. Isso entra, por exemplo, nas realidades sexuais, por que não? Né? De você ser tentado por aquilo, porque todos nós somos, ser tentado por aquilo e falar, não, quem manda sou eu. Viro as costas e não dou ideia. Outra coisa. E a oração? Então a gente tem que intensificar nossa oração. Rezar mais. A gente precisa rezar. Todos os dias. E na quaresma temos a gente rezar um pouco mais. Então a gente colocar mais um momento de oração no nosso dia. Se eu só rezo na hora de acordar e na hora de dormir, poxa, no meio do dia eu vou lembrar de Deus. De alguma forma. Se eu não rezo o terço, agora eu vou rezar o terço. Ou se eu não consigo rezar o terço porque me dá sono, eu rezo 10 Ave Marias. Pronto, eu já rezei um quinto de um terço. Já rezei ali uma partezinha do terço. E assim a gente vai subindo, né? Que é importante rezar, a gente precisa rezar. E a gente se impor dificuldade, né? Se eu tenho dificuldade de acordar cedo, na quaresma eu vou acordar cedo e vou acordar. Então eu vou acordar um pouco mais cedo, né? Porque, não sei, provavelmente todo mundo aqui conhece o Frei Gilson. O Frei Gilson falou que o grande problema da vida dele era o sono, que ele queria dormir até meio-dia. Resultado, hoje ele acorda 4 horas da manhã para rezar o rosário. Porque ele, nas quaresmas, que ele faz
2 ou mais quaresmas todo ano, né? Ele faz a quaresma de São Miguel também. Ele acorda 4 horas da manhã, sendo que ele poderia acordar mais tarde, né? Porque ele pode fazer isso. Então, se eu tenho dificuldade de dormir no horário, eu vou dormir no horário. Se eu tenho aquela coisa de antes de dormir, sei lá, são 10 da noite, eu preciso dormir. Eu sento na cama, abro o Instagram e fico rolando Reels, e quando vai ver já é meia-noite, porque isso é uma coisa natural, acontece com todo mundo. Eu vou cortar isso e vou começar na hora que bater 10 horas da noite, é a hora que eu vou dormir. Por amor a Deus. Porque a gente aprende a se dominar. E a gente precisa se dominar. Nós precisamos ser senhores de nós mesmos. Sabe quem não é senhor de si mesmo? Os animais. Os animais, eles sentem um instinto e obedecem. O homem não. O homem ele é feito para Deus. Ele não foi feito para ser manobra de si mesmo, para ficar se bajulando. O homem não foi feito para isso, né? Então é importante que a gente faça isso, principalmente nesse momento da quaresma, que é importante. É o momento mais importante do ano para a igreja. Então são 40 dias, gente. É 1 mês e 10 dias. 1 mês, faça assim, 1 mês e 10 dias da minha vida, eu vou oferecer mais coisas a Deus. 30 dias. Já se passou o quê? Quarta, quinta, sexta, sábado. Aí, ó. 4 dias. Mais 10 sequências de 4. Mais 9 sequências de 4 dias, assim. Acabou a quaresma. Rapidinho. Daqui a pouco você tem um ano todo. Né? E você vai ver que você não vai conseguir viver sem ter o contato de Deus. A gente precisa rezar. A gente precisa... E outra coisa. Frequentar os sacramentos. Gente... Lógico que vocês estão aprendendo, né? A gente não aprende isso na catequese. Mas não existe, não tem como, eu acredito nisso, né? Não tem como um católico viver sem a confissão, sem a Eucaristia. Não tem como. Então a quaresma também é o tempo necessário para a gente procurar o padre e falar: padre, olha, eu preciso me confessar, o senhor me atende? Ele vai te atender. Para quem não sabe, o padre, para quem tem vergonha de se confessar, eu também tenho. Para quem tem vergonha de se confessar, o padre, se ele sair daquela confissão e contar para alguém o seu pecado, ele é excomungado automaticamente. Ele deixa de fazer parte da igreja na mesma hora. Ah, o Luiz Otávio confessou que roubou bala lá no mercado do Zé. Chegou assim no meio da igreja e falou: o Luiz Otávio agora nessa confissão ele falou para mim que ele roubou bala lá no mercado de São Mateus. Isso é um pecado que praticamente não existe, né? Mas se ele falar isso ali, pronto. A partir daquele momento ele está fora da igreja. Ele vai continuar aquela missa, mas aquela missa vai ser inválida. Porque ele não vai ser mais padre. Porque ele automaticamente se excomungou da igreja. Então, nenhum padre quer deixar de ser padre. Pelo menos em regra. Né? Então, aí aqui a gente vai aprender a se confessar, passo a passo. Como é que eu me preparo para me confessar? Porque vocês vão precisar. Se vocês querem, por exemplo, receber a crisma, antes da crisma vocês vão ter que se confessar. Né? Primeira comunhão, vou ter que se confessar. O único sacramento que não se confessa antes é o batismo, porque para você se confessar, você tem que ser batizado. Então, vamos aprender a nos confessar, vamos aprender a comungar direito. Porque o que mais tem hoje, existe uma coisa que a matemática não bate. Né? Reparem numa fila de comunhão aos domingos e reparem o tanto de pessoas que se confessam antes dessa missa. Alguém consegue me dizer se a conta bate? Uma missa que tem 100 pessoas, 80 vão comungar. Porque geralmente 20 são crianças que não têm primeira comunhão ainda. Só que a gente sabe como é que está a consciência daquelas pessoas que estão indo comungar? São Paulo é claro, ele fala: quem come e bebe do corpo e do sangue do Senhor indignamente,
não comunga do seu corpo e sangue do Senhor, comunga e bebe da sua própria condenação. Ou seja, se eu estou... A gente vai aprender a diferença entre pecado venial e pecado mortal, depois, mais para frente. Mas se eu estou indo para a fila da comunhão em pecado mortal, eu estou cometendo mais um pecado mortal, que é o sacrilégio. Eu estou colocando Deus num lugar impuro. Naquele momento a minha alma está impura. E Deus pode uma coisa limpa estar numa coisa suja? Alguém já tentou fazer o teste de pegar uma roupa branca e jogar no meio de uma estrada com lama? Tem como ela ficar limpa? Não tem como, né? Então é a mesma coisa. Se eu quero colocar a Eucaristia, se eu quero comungar do corpo e do sangue de Jesus, eu preciso, logicamente, me confessar, estar com a minha alma pura, que é necessário. Então são duas coisas que o católico desaprendeu com o tempo: a realidade da comunhão e a realidade da confissão. Infelizmente, né, isso é uma coisa que eu não me orgulho 100%, mas as pessoas que frequentam a missa comigo percebem que em algumas missas eu não comungo. Apesar de ter primeira comunhão, ser catequista, ter crisma. Por quê? Porque eu sei que eu não estou, naquele momento, eu não estou digno para comungar. Então eu não tenho que comungar. E não importa o que as pessoas estão pensando de mim. Ué, o que será que ele fez para ele estar assim? Gente, não é nenhum pecado cabeludo, não. Às vezes é simplesmente um pecado contra os 10 mandamentos, que é um pecado mortal. Então, sei lá, se eu por algum motivo fiquei alguns dias frequentemente sem rezar, sem buscar a Deus, dependendo da pessoa, aquilo ali já configura pecado mortal. Então, se eu estou alguns dias sem rezar, sem procurar a Deus, qual que é o sentido de na hora da comunhão ir procurar? Mas eu estou impuro, eu não devo receber. Não pode o puro conviver com o impuro. Não pode, né? Então é simples, né? A própria Sagrada Escritura fala, né? Pode o puro sair do impuro? Aí a gente entra em outra questão, né? Por exemplo, Nossa Senhora. Nossa Senhora é puríssima, por isso que Jesus veio dela. Então, a gente vai aprender tudo isso também. Mas acho que por hoje é só. Espero que tenha sido proveitoso para vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. Aí a nossa catequese, ela efetivamente começa tema por tema a partir de semana que vem, né? Então, semana que vem a gente vai aprender sobre o primeiro artigo do Credo. O primeiro artigo do Credo é: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu lembro da vez que eu estava frequentando. Essa, para mim, é uma das aulas mais legais para mim. É uma das aulas que eu mais gosto de dar, porque fala sobre como que a gente pode entender que Deus existe, né? As pessoas acham que Deus é uma coisa que paira, assim, tipo... Não sei muito bem explicar, mas as pessoas colocam como se Deus fosse só uma coisa de fé, né? Ah, Deus deve existir em algum lugar, e eu penso que Ele existe. Só que Deus, a gente consegue perceber que Deus existe nas coisas mais normais, né? Então a gente vai ver que muito do que a ciência diz mostra que Deus existe. A gente vai ver que os grandes cientistas da história eram padres, que é totalmente possível entender que Deus existe, né? Saber que Deus existe. Isso é uma das coisas mais legais, porque isso são coisas que podem mudar a vida de uma pessoa. Às vezes uma pessoa vive 30, 40, 50 anos sem saber, sem nem pensar se Deus existe, vive aquela vida de ateu, né? Tipo, Deus não existe, a vida não tem sentido, e as pessoas não acreditam, mas o fato de Deus ou não existir muda completamente a nossa vida. Por exemplo, existem pessoas que pensam, né? Os nihilistas, eles pensam que não existe nada e que a vida não tem sentido. Qual que é o fim dessas pessoas? A partir do momento que surgem mais sofrimentos mais graves na vida dela, o fim delas é o suicídio.
nada faz sentido, a vida é sofrimento mesmo. Então eu vou sofrer uma vez, pronto, acabou. Acabou o sofrimento. Mas a partir do momento que a gente descobre que Deus existe, tudo muda. Porque a gente começa a colocar sentido no sofrimento. Porque se Deus sofreu, eu tenho que seguir o mesmo caminho dele, né? E Jesus fala: se queres me seguir, toma a sua cruz e siga-me. E todo mundo tem a cruz. A Maria tem os sofrimentos dela, o Gabriel tem os sofrimentos dela, você tem os seus sofrimentos. Todo mundo tem sofrimento. E Deus tem os dele. E a gente tem que aprender a conviver com eles e ressignificar, né? Talvez o meu sofrimento seja a causa de salvação. Teve grandes santos que sofreram, né? São Padre Pio sofreu muito na vida. Ele recebeu os estigmas. Para quem não sabe o que são os estigmas, existem alguns poucos santos na história da humanidade que receberam os sinais de Jesus na pele. São Francisco de Assis foi um deles. De um dia para a noite, surgiu na mão deles o buraco do prego. São Padre Pio, se você for olhar as imagens dele, ele está usando uma luva. Por quê? Porque ali debaixo tinha uma ferida enorme que atravessava, assim. Por quê? Porque, por algum motivo, Deus viu que, pelo nível de santidade dele, ele se configurou tanto a Cristo que ele recebeu os estigmas na mão dele, nos pés. Então, tem missas, tem vídeos de missa de São Padre Pio, fotos, que ele está com uma luva e a luva toda ensanguentada. Como se ele fosse realmente Jesus ali. Porque ele se configurou tanto a Cristo que ele sofreu da mesma coisa. Então ele sofria febres horríveis de mais de 40 graus. E é um santo, um grande santo. E que viveu, sei lá, 60 anos atrás. Ele estava aí, junto com a gente. E era um homem que tinha os sinais de Cristo na pele. Ele tinha um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui, um buraco aqui e 2 ali, no pé. Como que isso aconteceu? Ninguém sabe. Mais uma vez, mistério da fé, né? Só que a gente vai olhando esses exemplos, a gente vai vendo essas coisas e a gente vê que existe alguma coisa de diferente com essa religião que é tão diferente de todas as outras, né? Se você for olhar os grandes líderes das religiões, nenhum deles afirmou que ele era a verdade. O único homem fundador de uma religião que afirmou que ele era a verdade foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou em alto e bom som para todo mundo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Aí você vai olhar o fundador do Islã, o Maomé, nunca falou que ele era a verdade. Desculpa falar, pastores de diferentes igrejas, nenhum deles, ninguém nunca disse que ele é a verdade. O único que disse, eu sou a verdade, foi Jesus Cristo, o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana, que deu o poder de Papa a São Pedro. Os evangélicos não veem isso, mas tá lá, gente. Mateus 16, 18. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem alguma coisa mais clara do que isso? Qual que é a verdadeira religião? Qual que é a verdadeira religião criada por Jesus? Só pode ser a Igreja Católica. Não existe outra. Pode ser ofensivo para as pessoas da sociedade. Aqui nós estamos só entre católicos. Lógico que eu não vou chegar numa repartição pública e falar uma coisa dessa. Eu corro risco, inclusive, de ser preso se eu for muito enfático no que eu falar, né? Mas é o que eu acredito e é o que os fatos mostram. A Igreja Católica, ela manteve a história. São Pedro, uma igreja que é fundada em qualquer lugar, uma igreja evangélica. Vamos supor que ela viva muito tempo. Sei lá, 100 anos de uma igreja evangélica numa cidade. Dificilmente você vai ter dados, né, informações sobre o primeiro pastor daquela igreja. Mas a Igreja Católica, ela tem dados, ela sabe o nome de 266 papas ao longo da história.
Ela sabe sobre São Pedro. Ela sabe sobre São Clemente, São Lino, São Sisto, São Cornélio, Cipriano, Lourenço, Crisólogo. Essa é a ordem dos papas. Se você for na missa e tiver a oração eucarística 1, a igreja vai falando os primeiros papas nome por nome. E às vezes tem uma igreja evangélica aí que não sabe nem quem foi o primeiro pastor. Só que a igreja católica ela manteve tudo ao longo dos séculos. Né? A igreja católica ela vive há 2 milênios, 2.000 anos, 266 papas. Entraram no mar numa caravela que, se bobear, não era do tamanho daqui no bebedouro. A caravela, pessoal, a gente barco, né? Entrou numa caravela que às vezes não é daqui naquele bebedouro ali, com comida estragando. Naquela época, se você tivesse uma infecção na gengiva, você morria. Você acha que aquelas pessoas entraram naquelas caravelas por causa de tempero, igual a gente aprende na escola? Ou você acha que aquelas pessoas, elas falaram, eu vou porque eu sei que eu posso levar a fé católica e se eu morrer no caminho, que bom, eu estou trabalhando para Deus e vou ser salvo. Eles não foram atrás de tempero, eu vou para a Índia pegar canela, tinta para tecido, sei lá, qualquer tipo de iguaria, né, que tinha na Índia. Não, eles entraram naquele barco e falando, eu vou para o novo mundo porque eu sei que ali tem almas a serem salvas. E eles entraram, deixaram mulher para trás, deixaram filho para trás, deixaram tudo para trás, porque a fé católica era a coisa que mais importava na vida deles. E hoje o Brasil existe porque essas pessoas foram corajosas lá atrás. Hoje em dia, se eu pedir para uma pessoa, vai ali naquela pessoa ali e fala que tem missa 5 horas aqui na capela. A pessoa se treme, ela fala, meu Deus, não vou falar não, porque sei lá, é ofensivo, né, eu falar que eu sou católico. Ou, sei lá, coloca no seu trabalho, se você tiver oportunidade, coloca algum sinal da sua fé, né? Não, tenho medo do que as pessoas vão falar, porque eu sou católico. Há 500 anos atrás tinha gente no mar morrendo, sendo atacado por pirata, pegando infecção na gengiva e morrendo, nunca achou o corpo, porque o corpo teve que ser jogado no mar, porque naquele navio o corpo dele já estava apodrecendo. Ou seja, pessoas que fizeram isso porque eles acreditam, era outra sociedade, né? Era uma sociedade de pessoas que acreditavam em Deus de verdade. Falando sério, a nossa sociedade ela não acredita em Deus. Ela não tem um motivo pelo qual viver. E hoje nós somos a sociedade que mais tem índice de ansiedade, de depressão, de problemas mentais. É a sociedade com o maior número de divórcios na história da humanidade. Então, é importante que a gente tenha essa noção de que a fé católica ela foi o princípio norteador de todo. Há 2.000 anos, a Igreja Católica foi quem construiu esse mundo. Então, nós temos a graça de poder... de verdade, eu tenho uma gratidão enorme à minha família por eu ter nascido num berço católico. Porque é a coisa mais importante da minha vida. Porque isso aqui que eu vivo todo dia quando eu acordo e eu vou rezar, todo domingo que eu vou comungar, eu estou em comunhão com uma coisa que é muito maior do que eu, de 2.000 anos de história, que é a Igreja Católica. Que não é uma instituiçãozinha pequena que deu certo. Não. A Igreja Católica não é uma empresa que deu certo. A Igreja Católica é o corpo de Cristo na Terra. Então nós temos grandes exemplos. Por exemplo, um daqueles colonizadores, né? São José de Anchieta.
Nós temos um colégio aqui em Friburgo com o nome de Anchieta. Mas as pessoas não sabem. Quem fundou a cidade de São Paulo foi São José de Anchieta. Hoje, São Paulo é uma das cidades globais do planeta. Ele aprendeu a catequizar os índios falando em Tupi-Guarani. Ele aprendeu Tupi-Guarani para poder dar catequese. Hoje estou dando aula de catequese para vocês em português. Se eu precisar de alguma coisa, eu pego o celular, eu tenho um catecismo aqui. São José de Anchieta, ele foi na marra, ele falou, agora eu vou aprender essa língua e eu vou fazer esse povo aprender a ser católico. Em 30 anos no Brasil, tinha índio dando aula de catequese. Em 30 anos no Brasil, tinha índio dando aula de latim. Tinha índio dando aula de grego. Tinha índio entrando para o seminário para ser padre. Então, o Brasil ele é construído sobre uma realidade absurda. Nenhum país no mundo tem isso. Só a gente. Só a gente. E nós somos um país que cada vez mais cospe na cara da igreja. E a gente não pode fazer isso. Porque a Igreja Católica fundou esse país. Montou esse país. É muito fácil, a gente pode pegar um número de cidades no Brasil que tem nomes de santos, né? São Paulo, Espírito Santo. Nós temos Belém, capital do Pará. Por que é Belém? Porque Belém foi onde nasceu Jesus. Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro. Porque São Sebastião apareceu no céu durante uma guerra e fez com que nós ganhássemos a guerra na Baía de Guanabara. São Sebastião do Rio de Janeiro. Se a gente for olhar no passado, né, outros nomes de santos. Então, esse é o Brasil, essa é a nossa fé. Isso é o que provavelmente é o de mais importante que a gente tem na nossa vida. Tá? Então, semana que vem, se Deus quiser, a gente continua. E aí, já com um tema fixo para a gente poder conversar. Vamos rezar para encerrar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra